Olá, sejam bem-vindos à edição do Visão Inclusiva de junho. Este é o áudio da Biblioteca Municipal de São João da Madeira, a Biblioteca Dr. Renato Araújo, que tem as suas instalações aqui na rua Alão do Moraes, número 36. O nosso telefone é o 256-200-890, 256-200-890. Temos também um e-mail para onde nos pode contactar, centroleituraespecial@gmail.com, e um blog na internet com tudo aquilo que por aqui acontece em www.centroleituraespecial.blogspot.com. Na edição deste mês do Visão Inclusiva, vamos dar-lhe conta das iniciativas da Biblioteca para este mês de junho e, no capítulo das novas tecnologias, vamos falar de uma aplicação que se chama Sensor Readout. Mas não se assustem, está traduzida em português. Sejam então bem-vindos a mais uma edição do Visão Inclusiva, junho de 2026. É um prazer estar de volta. As atividades no Centro de Leitura Especial continuam numa fase em que a própria Biblioteca Municipal também está a passar pelas suas transformações. É do conhecimento geral que tivemos aqui alguns problemas e vamos, durante algum tempo, deslocar os nossos serviços para instalações provisórias, mas não vamos deixar de estar com os nossos utilizadores e com o nosso público. Isso é que é importante. O final do ano letivo é sempre uma altura bastante dinâmica, tem tido lugar algumas atividades de leitura com sentidos, o público escolar aqui à volta do Centro de Leitura Especial, sempre dinamizando uma atividade interessante em que se sensibilizam os alunos para os problemas relacionados com a deficiência visual, e estão previstas mais dessas atividades na continuidade deste ano 2026. Vamos passar agora à divulgação da informação cultural, as iniciativas da Biblioteca para este mês de junho. Começamos pela exposição bibliográfica Literatura Inglesa. Até ao final do mês está patente esta exposição. No dia 11 de junho às 17h30 vai ter lugar o Clube de Leitura Juvenil e em junho será abordada a história de um caracol que descobriu a importância da lentidão. Como habitualmente, esta atividade é dinamizada pela professora bibliotecária Ana Paula Oliveira. A atividade funciona mediante inscrição prévia para bibliotecamunicipal@cm-sjm.pt. No dia 13 de junho às 10 horas, sábados em família, contos de colo e embalo, atividade para crianças dos 0 aos 3 anos acompanhadas por um adulto, e também às 11h30, sábados em família, a mesma atividade, histórias à solta, mas desta vez para público dos 4 aos 10 anos, acompanhados por um adulto. Como habitualmente, estas atividades também funcionam mediante inscrição prévia para o e-mail bibliotecamunicipal@cm-sjm.pt. No dia 25 de junho às 21 horas, mais uma sessão do Clube de Leitura. A obra que vai ser abordada neste mês de junho é Crescer à Sombra, um livro de Rita Redshoes. No dia 27, às 16 horas, a apresentação do livro Leva-me Contigo, de José Cardoso. São estas as atividades da Biblioteca para este mês de junho. Passamos agora ao capítulo das novas tecnologias, em que lhe vamos falar sobre o Sensor Readout, uma aplicação que é muito útil e, apesar de ter um nome em inglês, está traduzida em português, como nós vamos demonstrar. E então, como foi anunciado nesta secção sobre as novas tecnologias, vamos falar hoje sobre o Sensor Readout, que é uma aplicação que nos permite saber o estado dos vários componentes do nosso computador. Muito resumidamente, permite-nos, por exemplo, saber a temperatura a que está a CPU, em tempo de calor é muito útil, permite-nos saber a velocidade da ventoinha, saber o estado em que se encontram os nossos discos rígidos, permite-nos saber também, por exemplo, o estado em que está a nossa memória RAM, quantos gigas ou quantos megas, neste caso a RAM hoje já se mede em gigas, quantos gigas de RAM estão a ser utilizados por um determinado programa no nosso computador. Enfim, já é relativamente fácil saber algumas dessas informações, mas outras estão em configurações muito lá dentro do sistema. Este programa, o Sensor Readout, permite-nos ter tudo numa ou duas janelas e ainda por cima atribuir teclas de atalho para termos acesso imediato a essas informações. Vamos imaginar, por exemplo, que queremos saber
quantos gigas estamos a utilizar no nosso computador em termos de memória RAM ou quanto espaço temos livre no nosso disco rígido. Podemos, com uma simples tecla de atalho, aceder a essa informação com a ajuda deste programa. É gratuito, como é também muito conveniente. O único inconveniente é que o sítio onde se pode ir fazer o download é pouco intuitivo para irmos navegar. Neste caso é o GitHub, que é uma plataforma, é um repositório de todo tipo de material na internet, cuja página não é a mais amigável para os leitores de ecrã, mas depois o programa vai atualizar automaticamente sempre que houver necessidade e vocês estiverem configurado para isso. O Sensor Readout, como normalmente acontece com estas aplicações, funciona minimizado, ou seja, nós podemos ter o programa a funcionar em simultâneo com todas as outras aplicações, mas sem estar ali a estorvar, e por isso podemos definir uma tecla de atalho para acedermos imediatamente à janela do programa. No meu caso, como o meu teclado está cheio de teclas de atalho, até de outras aplicações, eu defini Ctrl-Alt-Shift F1, que é uma tecla de atalho muito pouco intuitiva, mas vocês podem fazer a tecla de atalho que preferirem, é mais fácil no vosso caso. Secção de leituras, lista, escolha uma categoria à esquerda e reveja as suas leituras e detalhes à direita. Dispositivos. Ora, cá está o Sensor Readout, a janela principal, e logo a mensagem que nos apresenta no início às vezes pode confundir um bocadinho, mas para quem não sabe, quando nós temos a área esquerda e a área direita de uma janela no Windows, para navegarmos entre esses dois níveis, nós usamos o Tab ou Shift Tab como teclas de navegação. Portanto, não se trata de seta esquerda, seta direita, mas sim Tab ou Shift Tab. Porque se andarmos com a seta esquerda e com a seta direita ou até com as setas verticais, nós vamos ter acesso às várias áreas de leitura do programa. Eu vou-me deslocar aqui para a primeira delas. Desempenho/resumo. Desempenho, resumo, a área onde aparece justamente a referência aos nossos discos, à memória que estamos a utilizar, ao estado de saúde dos discos, etc. Tudo o que tem a ver com o desempenho do computador. Temperaturas. Temos a seguir as temperaturas, que também são informações importantes para sabermos o desempenho da nossa máquina. Ventilador. Temos as ventoinhas e podemos inclusivamente atribuir controles às ventoinhas. Vamos imaginar, por exemplo, que o computador está bastante quente, o processador está bastante quente e nós temos algum processamento para fazer. Nós podemos aumentar a velocidade da ventoinha para que a refrigeração seja mais eficaz. SMART. Temos aqui uma área Smart em que aparecem valores indiferenciados, enfim, aparece um pouco de tudo. Algumas áreas deste programa se calhar são um bocadinho redundantes, mas enfim, mais vale termos duas vezes a informação do que nenhuma. Rede. Temos aqui algo muito interessante, que é o estado da rede. Este programa é espetacular para nós sabermos, por exemplo, a velocidade a que temos a nossa internet. Não precisamos muito de fazer leituras com outras aplicações, porque o Sensor Readout dá-nos a velocidade da rede, a velocidade de envio, a velocidade de recepção, enfim, fornece-nos aqui uma data de informações que de outra forma seria bem mais difícil nós conseguirmos chegar lá. USB. Temos USB, que são os componentes USB ligados ao computador. Áudio. O áudio. Visor. O visor, o ecrã. Dispositivos. E os dispositivos, que são todos os dispositivos que aparecem no computador. Se formos ao menu fecheiro, ao menu... Enfim, vocês depois podem explorar a aplicação como quiserem, da forma mais intensiva que desejarem. Podem inclusivamente ler o manual que está em português, tal como a própria aplicação, como vocês já se aperceberam. Eu só vou demonstrar aqui brevemente como é que nós podemos ter acesso na área de notificação, através de uma tecla de atalho, a uma informação que desejamos. Neste caso, eu quero saber quanta RAM eu estou a utilizar no meu sistema. Vou-me deslocar aqui para o desempenho. Rede. SM. Ventilador. Temperatura. Desempenho/resumo. E agora vou então para a área de direita, da direita da janela, com o tab. Leituras, vista e árvore. Leituras atuais agrupadas por categoria ou dispositivo. Resumo de categoria. 151 leituras em 12 grupos, 1 de 7, nível 0. E estão a ver já a quantidade de informação que ele nos diz que aparece aqui. São 151 tipos diferentes de valores.
só nesta área do programa. Vamos aqui procurar a memória usada. Resumo nível 1, nível 2, sistema no sistema de nível 1, nível 2, security, arquitetura do Provavelmente vamos ter que andar um bocadinho. Hora de arranque, compilação, edição, data de versão, nível 1, firmware, nível 2000, versão da data da fábrica, produto, versão da versão, nível 1, graf, nível 2, AMD, nível 2, default printer, nível 1, base, nível 2, leitores de teclas de autocontrato, saída do mostrar só teclas de nível 0, fonte, nível 1, sensor, Windows Access, nível 2, identidade expand, nível 3, nome da fabricante, arquitetura da CPU, x64. Na CPU, ainda na área da CPU, isto tem realmente imensa informação. Ranhura da speed, nível 2, nível 3, núcleos da CPU, cadeias da CPU, frequência, nível 3, conjunto, extensões, virtualização, tradução, prevenção, nível 2, caixa, nível 3, CPU, nível 1, memórias, nível 2, memória, nível 1, memória expandido, 2 de nível 2, memória física mais virtual total, memória física mais virtual usada, 3,7 GB, 31,3%. Ok, é exatamente a informação que nós queremos. Memória física mais virtual usada, 3,7 GB, 31. Ele está-nos sempre a atualizar a informação, eu não quero que ele faça isso sempre. Portanto, eu vou atribuir aqui uma tecla de atalho a esta informação. Eu tenho duas formas de obter a informação, ou através da tecla das propriedades, menu de contexto, ou então uma tecla de atalho. Vou demonstrar as duas situações. Vou então aqui com a tecla das propriedades. Drop-down menu. Esta parte da aplicação não sei porque não está traduzida, mas é bastante intuitiva. Fim de jardim de F3F. Encontrar a leitura, copiar o valor, copie value ICT, o teste F4T. Ver o texto. Expande al CTRE, collapse al CTE, detalhes, enter, add, barra, remove from hotkey or try, CTRE, mais shift, Add mais remove H. from hotkey or tray, aqui está, de facto, a possibilidade de incluir uma tecla de atalho para esta funcionalidade. Mas se não quisermos utilizar a tecla das propriedades e percorrer, enfim, todo este menu, vamos simplesmente focar a leitura que queremos e fazer Ctrl+Shift+H. Destinos de tecla de atalho e área de notificação, lista, escolha o estado da área de notificação ou um perfil de atalho falado para adicionar ou remover a leitura selecionada. Estado da área de notificação, CTRL mais Alt mais Shift mais F11 e 0 leituras. Pronto, eu defini Ctrl+Alt+Shift+F11 como a tecla de acesso à área de notificação do Windows, onde esta aplicação aparece com os valores que eu quero obter. Vou dar mais uma vez Tab. Close botão, adicionar área de notificação, botão Alt mais A. Tem aqui adicionar a área de notificação. Se eu der Enter... Leituras vista em árvore, leituras atuais agrupadas por categoria. Agora vou fechar a janela principal do programa com Ctrl+Alt+Shift+F1, a tal tecla de atalho muito esquisita que eu inventei para aqui. Aplicações, janela, vista de... Ok, o programa está minimizado. E agora vou aqui para a área de notificação e vejam só o que ele me vai fazer. Physical mais virtual memory used 3,8 GB, 31,9%. Pronto, tenho 31% da RAM em utilização. Vamos acrescentar a temperatura do sistema. Secção de leituras, lista, escolha. Vamos aqui à temperatura. Temperaturas. Tab. Leituras, vista em sistema expandido 2 de 5, nível 0. Nível 1 AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics expandido 1 de 1. Nível 2 Core número 1, 33,8C 1 de 6. Core número 1. Pronto, temos aqui o núcleo principal, está a 33,6 graus. Vamos então, mais uma vez, Core número 1, acrescentar aqui uma teclazinha de atalho. Ctrl+Shift+H. Destinos de tecla de atalho e área de close, botão adicionar área de notificação, botão 2 tabs e adicionamos a área de notificação. Leituras vista em árvore, leituras atuais agrupadas por... Vou fechar novamente a janela principal Core do número 1, programa. Aplicações, 3. E aceder à área de notificações. Physical mais virtual memory used 3,8 GB, 32,0%. Core número 1, 34,9C. Ok, e desde que eu fiz isto, o computador já subiu 1 grau de temperatura. Portanto, estou aqui a ter acesso à informação toda que quero apenas com uma tecla de atalho. Por fim, vou só mostrar outra aplicação muito interessante deste programa, que é criarmos alarmes para determinado tipo de situações. Vamos imaginar, por exemplo, que estamos a utilizar um programa, mas a RAM está em utilização mais de um determinado valor e o nosso computador começa a ficar lento e nós não sabemos porquê. Pode ser exatamente por isso, porque a RAM está em sobrecarga. Então, podemos criar nesta aplicação um alarme para nos indicar de que a RAM está sobrecarregada e podemos
evitar que isso aconteça e assim podermos utilizar o computador com mais segurança e até prevenir outro tipo de problemas. Para isso, então, vamos criar aqui um alarme para a utilização da RAM. Nas preferências do programa, que se acede com Ctrl, vírgula, e para isso vou precisar novamente de abrir a janela principal. Separador, geral separador selecionado. Preferências, Ctrl, vírgula, e vamos então com a seta à direita até alarmes. Início e insta. Atalhos, perfis de alarmes separador selecionado. Tab até novo. Alarmes lista. Temperatura ativado. Caixa de verificação marcado. Alarmes lista. Temperatura alta. Por cima de 80 C, 60 S. Espera. Temperatura alta. Temos aqui um alarme já de temperatura alta. Ativado. Caixa de verificação. Nome de alarme. Leitura de condição. Valor de unidade do. Espera de falar com som de alarme. Novo. Botão Alt mais E N. vamos até novo então. Nome de alarme. Edição selecionado. Meu alarme. Uso de RAM. Vou escrever aqui uso da RAM. Uso. Tá. Tab. Leitura de alarme, caixa de combinação C, espaço livre, desempenho barra... E agora vamos procurar aqui nestas informações todas, mais uma vez, a informação que diz respeito à memória usada. AMD, Ethernet do Kingston SA4 Kingston Kingston AMD memória física mais virtual livre, desempenho barra resumo. Memória física mais virtual usada. Desempenho barra resumo. Ok, memória usada, desempenho resumo. É o que nós queremos aqui. Vamos dar um tab. Condição de alarme, caixa de combinação maior ou igual recolhido. Aqui é a condição do alarme. É apresentado sempre um valor que seja maior ou igual a, digamos, a uma percentagem. Neste caso aqui vai ser uma percentagem. Valor de partida de alarme, caixa de combinação. Edição selecionado 80,0. 80, se calhar é um valor muito alto. Vamos diminuir para 50. 78. 50,0. Vamos dar mais um tab e... Unidade do valor de partida do alarme, caixa de combinação, % recolhido. É a percentagem. Aparece-nos aqui exatamente a percentagem. E estes alarmes são muito úteis, obviamente, quando os valores se alteram. Portanto, por exemplo, rótulo da BIOS ou outro tipo de situações, não vale a pena termos aqui nos alarmes porque são valores estáticos. O que nos interessa aqui é termos os valores que são alterados ou que podem representar, enfim, algum tipo de mudança de estado do computador. Mais um tab. Espera de alarme em segundos, caixa de combinação. Edição selecionado 60. Aqui, a partir do momento em que o primeiro alarme é disparado, há um compasso de 60 segundos de espera. Falar com leitor de ecrã, caixa de verificação marcado. Obviamente que queremos que o leitor de ecrã nos indique o valor e aquilo que é preciso fazer. Som de alarme, caixa de combinação, nenhum. E agora temos aqui um sonzinho de alarme, se quisermos então associar este tipo de mensagens com os alarmes. Vamos calar o NVDA um bocadinho, modo de voz, só para podermos procurar aqui um som. Ok, este sonzinho muito simples, que não deixa confundir com mais nada e também não atrapalha o leitor de ecrã. Vamos pôr outra vez o leitor de ecrã a funcionar. Modo de voz, falar. Novo botão, última presets, remover botão, fechar e botão. Vamos com tab até fechar. Leituras vista em árvore, leituras atuais. Pronto, já temos aqui um alarme. Sempre que a RAM ultrapassar os 50% de uso, eu vou receber uma indicação de que a RAM está a ser utilizada e o valor que está em utilização, e se eu necessitar de fechar algum programa ou algum processo, eu posso fazê-lo para ficar com mais espaço na memória e assim o desempenho do computador melhorar. Enfim, esta aplicação permite imensas coisas. Uso da RAM, mês 3,5 GB, 58,8%. Estão a ver? Eu tenho 8 GB de RAM aqui neste computador, ele está a usar mais de metade da RAM neste momento e o alarme está a avisar-me de que isso está a acontecer. Portanto, estamos a ver a aplicação em pleno funcionamento. Enfim, está demonstrado de uma forma muito resumida o que o Sensor Readout pode fazer. É uma aplicação útil para quem quer manter um acompanhamento daquilo que está a acontecer na máquina ou precisa de obter alguma informação relativa ao seu desempenho, enfim, às marcas dos dispositivos ligados, até para reporte de erros de sistema quando eles surgem. Penso que esta aplicação é muito, muito útil, além dos relatórios que gera e que guarda em ficheiros que podemos depois consultar.
para a nossa conveniência e até para partilha com Uso da RAM, mês 3,5 GB, 59,0%. com quem precisamos. Está bem, ok, a RAM está a ser utilizada porque eu também estou a gravar esta demonstração, mas vou acabar aqui o Visão Inclusiva. Foi um prazer estar convosco mais uma vez neste mês de junho. No próximo mês estaremos de volta. Um grande abraço, até lá.